Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com os pronomes oblíquos. Antes de nós começarmos sobre os pronomes oblíquos, eu vou pedir que você assista essa aula que está aparecendo no card acima, que é uma aula detalhada sobre predicado verbal, uma aula detalhada sobre verbos transitivos e intransitivos. Para você saber a aplicação dos pronomes oblíquos, você precisa ter como base o que é verbo intransitivo e o que é verbo transitivo. Os pronomes oblíquos são usados nos verbos transitivos, os verbos que necessitam de uma informação para ter o sentido completo. E aí nós temos os verbos transitivos direto, indireto e direto, indireto. Beleza? Então, olha, assista essa aula aqui para você saber um pouco mais. Bem, os verbos transitivos, eles se dividem em três partes. Os verbos transitivos indiretos, que necessitam de complementos objetos indiretos. Para quem não lembra, complemento objeto indireto é aquele complemento que está ligado ao verbo por meio de uma preposição. Os verbos transitivos diretos são aqueles verbos que estão ligados ao verbo, aqueles complementos que estão ligados ao verbo sem preposição. E aí nós temos o verbo transitivo direto e indireto, que tem dois complementos, tá? Sabendo disso, sabendo que o verbo transitivo direto é um verbo que precisa de um complemento para ter o sentido completo, e que a gente tem o complemento objeto direto que está ligado ao verbo sem preposição, e eu tenho um verbo intransitivo que precisa de um complemento. Esse complemento é chamado de complemento objeto indireto, porque esse complemento está ligado ao verbo com preposição. A gente vai entender agora o que é pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos, eles farão uma referência a um termo já citado na oração anterior. E a gente utiliza esses pronomes para evitar repetições, tá? Professor, por que o senhor falou sobre verbo transitivo e agora está falando sobre pronomes oblíquos? Porque é a base do conteúdo agora. Seguinte, os pronomes oblíquos, eles fazem referência a um termo já citado. Para não ficar repetindo o mesmo termo várias vezes, eu utilizo o pronome oblíquo. Como a gente pode ver aqui, ó. Minha irmã chegou em casa. Eu a abracei fortemente. O pronome oblíquo a está fazendo referência a esse termo minha irmã. Ok? Para não ficar repetitivo, vamos dizer assim, minha irmã chegou em casa, eu abracei minha irmã fortemente, então eu utilizo um pronome oblíquo. Outra coisa, João comprou o produto. Aqui eu tenho um pronome oblíquo lhe, que faz referência, para evitar a repetição do nome João, eu utilizo esse pronome. Beleza? Tudo bem? Professor, quais são os tipos de pronome? Nós temos dois tipos de pronomes, os pronomes tônicos e os pronomes átonos. Pessoal, não se esqueça, nós temos esses dois tipos. Os pronomes tônicos, eles sempre serão complementos objetos indiretos. Por quê? Porque sempre antes dos pronomes oblíquos tônicos, eu terei uma preposição. E, como a gente viu, os complementos objetos indiretos estão ligados ao verbo por meio da preposição. E os pronomes oblíquos átonos, eles podem ser complementos objetos diretos ou podem desempenhar também um complemento objeto indireto. Olha aqui, professor. E pronomes oblíquos átonos pode desenvolver também a função de complemento objeto indireto. Não se esqueça disso. Como assim, professor? Vamos ver isso agora. Por exemplo, aqui, ó. Os pronomes oblíquos tônicos, quais são eles? Mim, comigo, ti, contigo, ele, ela, nós, conosco, vós, convosco, para ele, eles e elas. Então, os pronomes oblíquos tônicos sempre terão as preposições antes. Então, você comprou para ele, você comprou para mim, tá? Lembrando que o mim, aqui, eu preciso ter o para antes, tá? Não é comprou para eu, mas sim para mim. Não se esqueça disso, tá? Você sabe que ela gosta
de ti. Então, aqui eu tenho uma preposição antes dos pronomes oblíquos, beleza? Então, os pronomes oblíquos sempre terão a função de complemento objeto indireto. Agora, nós temos os pronomes oblíquos átonos. Esses têm algumas dicas importantes para você. Quais são eles, professor? Me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Então, são esses aqui. Alguns terão a função de complemento objeto direto e outros terão função de complemento objeto indireto. Como é o caso aqui do lhes. A professora não lhes deu uma boa nota. Se eu perguntar o seguinte, a professora não deu a quem? Olha aí, a quem? A pergunta, perceba que a pergunta inicia com preposição. A professora não deu a quem? A eles, né? Seria a eles. Então, para evitar a eles, eu coloco lhes, tá? Complemento objeto indireto. Letra B. Meu pai não a viu descer da escada ou descer a escada. Não, meu pai não viu quem? Olha a perguntinha. Você percebe que a perguntinha não tem preposição? Então, esse a exerce a função de complemento objeto direto, porque responde a pergunta quem ou o que, ok? Muito bem. A gente vai apresentar agora algumas dicas para você. Primeira dica é o seguinte: se o verbo terminar com som nasal, o que seria som nasal? Por exemplo, ali, ó, viram, repõe, retém. Então, o som sai aqui, ó, do seu nariz. Então, quando o verbo terminar com um som nasal, os pronomes ficam na forma no, nos, na ou nas. Por exemplo, aqui, ó, viram-o. Fica errado. Mas viram-no. Repõe. Repõe-no. Repõe-no. Retém, retém-na, tem, tem-na. Tá? Nossa, professor, língua portuguesa, é assim. A segunda dica é, quando os verbos terminarem em R, S ou Z, os pronomes, também eu não posso colocar os pronomes sozinhos. Tem um detalhe que eu esqueci de falar e vou falar agora. Essas duas aqui, pessoal, ó, essa primeira dica e essa segunda dica só servirão para os verbos que têm complemento objeto direto, tá? Somente para os verbos que têm complemento objeto direto. Então, voltando aqui, ó. Se o verbo terminar em Z, S ou R, os pronomes ficam lo, los, lá e las. Então, fiz o trabalho, filo. Nossa, é isso mesmo. Fazeis o trabalho, fazei-lo. Dizer alguma coisa, diga algo, dizê-la, tá? Beleza? Tudo bem? Segunda dica. Pessoal, espero que você tenha entendido essa aula rápida sobre os pronomes oblíquos com função de complemento objeto direto e indireto. Não deixe de me seguir nas redes sociais, me siga lá no Twitter, no Instagram, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha. Muito obrigado e até a próxima!